Ordenação de mulheres na Igreja Adventista do Sétimo Dia, panorama atual do debate. Esse é um tema, o pastor Tiago disse que eu mencionei a palavra pitoresca, não foi nem essa palavra que eu usei a palavra palpitante. É um tema palpitante em nosso meio. Interessante que há 2 dias atrás eu postei esta frase nas redes sociais. Vocês veem que a frase é absolutamente neutra. Esse é um debate presente em nosso meio, não somente em nosso meio, mas na comunidade cristã. É um debate histórico. E essa frase ela é absolutamente neutra. Eu não expressei nenhuma tendência, nem favorável, nem contra a prática da ordenação de mulheres ao ministério pastoral na igreja. E é muito interessante, até um pouco divertido acompanhar o debate que se gera nas redes sociais. Em questão de algumas horas, já havia uma interação de centenas de pessoas curtindo e comentando. E eu preciso dizer que foi até um pouco divertido ver o debate que se criou em torno dos comentários a partir da postagem. A polarização, alguns extremamente favoráveis à prática da ordenação de mulheres na igreja, ao ministério pastoral, outros frontalmente contra essa prática e um debate entre esses comentários nas redes sociais. E eu percebi o seguinte, que das dezenas, talvez mais de 100 comentários que apareceram ali dentro de algumas horas, eu tive o cuidado de ler todos, não li nas últimas horas, os que foram postados nas últimas horas eu não vi, mas até os que foram postados hoje pela manhã, eu li todos os comentários. Fiz questão de não participar do debate, justamente para acirrar a curiosidade. Mas aí eu percebi o seguinte, que há um grupo... essas pessoas se dividem em basicamente 4 grupos em relação a esse tema da ordenação de mulheres ao ministério pastoral na igreja. Existem os que são favoráveis, existem os que são contra, existem os que não têm uma opinião definida e desejam conhecer mais o assunto, estão curiosos, e existem aqueles que não têm uma opinião definida e não têm o menor interesse sobre o assunto, são indiferentes. Eu pude perceber isso nos comentários. E eu vou trazer essa temática, estou trazendo essa temática hoje à noite aqui, porque eu creio que a igreja do NASP, ela tem, entre outras funções, ela tem a responsabilidade de informar as pessoas. É uma igreja que está inserida no ambiente acadêmico, e nós somos muito indagados sobre todos os grandes temas que envolvem a igreja no Brasil e no mundo. E esse assunto da ordenação de mulheres ao ministério pastoral é um assunto que tem sido debatido na igreja ao redor do mundo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós somos muito perguntados, o que a igreja do NASP, o que o pastor do NASP, o que os professores do NASP pensam a esse respeito. Então, e muitas pessoas estão desinformadas sobre o que está acontecendo em torno dessa discussão, o que a igreja mundial está promovendo em torno desse debate sobre ser a favor ou contra. Então, justamente por isso, eu reuni uma coletânea de informações a respeito desse debate. Então, eu vou procurar ser bastante leal ao título que eu mesmo estabeleci aí. Ordenação de mulheres na Igreja Adventista do Sétimo Dia, entenda-se, ordenação ao ministério pastoral, porque já existe a ordenação de mulheres para outros ofícios na igreja, mas como pastoras, oficialmente a igreja não tem essa prática. E ali embaixo diz assim, panorama atual do debate, ou seja, é possível que alguns de vocês, tanto dos que estão aqui na igreja, quanto aqueles que estão acompanhando pela internet, fiquem frustrados com o que vai acontecer hoje à noite, porque é possível e provável que muitos vieram aqui para ver alguém se posicionando, ou a favor ou contra. E não é isso que eu vou fazer. Talvez para a frustração de alguns. Vou até tentar não dar nem a entender qual é a minha preferência. E, evidentemente, todo mundo que está inserido no debate vai ter uma preferência por um lado ou por outro, com mais convicções ou com menos convicções. Eu vou me esforçar até mesmo para não expressar a minha preferência, porque eu quero apenas informar a respeito do debate, ok? Convido a sua atenção e o seu interesse para aquilo que nós vamos começar a apresentar agora.
até porque o meu objetivo, antes de qualquer coisa, é exaltar a importância da igreja de Deus aqui nessa terra e destacar o cuidado de Deus sobre a sua igreja. Vou começar, portanto, a argumentação lendo um texto da Bíblia, e convido você que me acompanhe. Um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, primeiro capítulo. Efésios, primeiro capítulo. Eu vou ler a partir do verso 15. Um texto em exaltação à pessoa de Jesus Cristo e a importância que Deus dá à sua igreja. O texto diz assim, Efésios 1, a partir do verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do poder, a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que texto tremendo esse, não? Amém e amém. Eu vou convidar você a fecharmos os olhos e termos uma palavra de oração nesse momento. Santo Deus, vivemos num período crucial para a história do teu povo na terra. Temos a convicção de que vivemos os momentos finais da história do mundo, antes da volta de Jesus Cristo. Cremos, Senhor, que a tua igreja foi instituída para o cumprimento de uma missão, pregar o evangelho eterno a todas as pessoas ao redor do mundo. Queremos estar inseridos nesse contexto, Senhor, e nos posicionarmos decididamente ao teu lado neste grande conflito. Vamos agora, Senhor, falar sobre um tema que, de alguma forma, está ocupando o tempo e a atenção da tua igreja ao redor do mundo. Por isso, vamos gastar alguns minutos. Pedimos, Senhor, que a tua presença esteja em nosso meio. Livra-nos de qualquer preconceito e ajuda-nos a entender, antes de qualquer coisa, que tu és um Deus que está cuidando da sua igreja. Dá-nos a tua bênção neste momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir licença de vocês para apresentar uma série de slides aí pela tela, porque eu vou apresentar diversas informações, diversas citações, e achei mais didático. Eu normalmente não uso o recurso da projeção, é possível que a maioria de vocês aqui nunca me tenha visto usar o recurso. Mas hoje, por uma questão didática, eu vou pedir a sua atenção e a sua paciência para dividir os seus olhares entre olhar aqui para o púlpito e, eventualmente, olhar para a tela que estiver mais próxima de você. Okay? Estamos falando, portanto, da igreja adventista do sétimo dia no mundo. É necessário, então, conhecermos um pouquinho da organização administrativa da igreja. Eu tenho a impressão que a maioria de vocês sabe, mas a nossa igreja ela é organizada basicamente em 4 níveis hierárquicos, ou em 4 níveis de organização, que são esses aqui. A igreja local, nós aqui somos uma igreja local, mas nós não vivemos isolados da igreja mundial. De que forma nós estamos encaixados na igreja mundial? Nós pertencemos a uma associação, que é
o conjunto de igrejas aqui dessa região de Campinas, chamada Associação Paulista Central. Em alguns lugares, em lugar de associação, se chama missão, mas é o próximo nível hierárquico após a igreja local. Essas associações formam o que chamamos de união. Então, aqui em São Paulo, nós temos uma união, chamada União Central Brasileira, que é formada por todas as associações do Estado de São Paulo. E assim nós temos diversas uniões pelo Brasil e ao redor do mundo. E acima da união, ou seja, todas as uniões ao redor do mundo estão vinculadas à Associação Geral, também chamada por alguns de Conferência Geral. Alguém deve estar pensando, mas ele pulou a divisão. A divisão não é um nível hierárquico na estrutura da igreja. A divisão, na verdade, é uma extensão da Associação Geral. Então, nós temos a Divisão Sul-Americana, que tem a sua sede em Brasília. Ela nada mais é do que uma extensão, né, da Conferência Geral ou da Associação Geral aqui na América do Sul. Ok? Quais são, digamos assim, as estatísticas da Igreja Adventista no mundo hoje?